com a presença, inclusive uma colega minha de faculdade de Direito, ela é professora lá, Fernanda Pimentel, uma família de toda ligada à área jurídica, o pai é desembargador, o cunhado é juiz federal, o sinal foi meu aluno, e ela virá falar sobre o amparo jurídico à pessoa da terceira idade. Falam por aí agora, recentemente, e ao contrário que ainda consigna o Estatuto do Idoso, que a definição de idoso já vai aumentar a idade, tendo em vista a longevidade que está sendo adquirida, né, pela população. Então, o idoso já vai ser uma pessoa um pouco mais de mais idade, não aquilo que o atual Estado expressa. E a professora Fernanda vem, portanto, dar as explicações a respeito desse assunto. Muito bem. Não é? E em seguida, não é, será franqueada a palavra para as perguntas. Fala-se isso como prática, mas depois será franqueada a palavra para a pergunta. Mas o que tem acontecido nas palestras aqui? Não é o depois, não, é durante. Porque começam a perguntar antes do tempo devido, mas tudo bem. Eu acho que a doutora Fernanda, a professora Fernanda vai se importar com isso. Então, com a palavra, a nossa ilustre, querida convidada. Bom dia a todos, bom dia a todas, queridos professores, queridas professoras. Eu queria inicialmente agradecer o convite muito honroso de estar aqui na associação, e praticamente não é um convite, né? Porque quando o professor assim me chama, isso tem uma natureza de determinação, porque ele tem um lugar muito especial, não só na minha vida profissional, né? Quando eu entrei na UF, ele me deu um apoio inestimável e para sempre, eu vou levar sempre essa consideração, mas eu tenho a grande alegria de tê-lo como um amigo, né? Como um conselheiro. De vez em quando eu ligo para ele: professor, tem uma situação assim, assim aqui, o que eu faço? Né? Então a gente ter esse apoio, essa amizade privilegiada é algo muito bom e raro nos nossos dias, né? Então, quando ele me convidou, eu fiquei duplamente honrada de poder estar aqui como colega dos senhores e das senhoras, e também de poder estar um tempo aí com meu querido amigo, professor Assi. Então, é muito bom estar aqui. Como o professor já adiantou, eu fiz uma seleção assim, de aspectos jurídicos sobre a questão da terceira idade. A gente hoje poderia falar até de uma quarta idade. Nós vamos ler que tem uma lei que já prevê uma idade, um super idoso, que a gente está chamando, né? Então, que são as pessoas acima dos 80 anos. E a gente está vivendo um tempo de somos super idosos, né? E eu trouxe alguns dados iniciais, para a gente contextualizar, né, para nós, me permitam chamá-los de vocês e a gente, porque nós estamos aqui nessa dinâmica, e sintam-se absolutamente à vontade para interromper, para trazer algum questionamento que surja, porque a dúvida boa é a dúvida tirada, né, que a gente está nesse espaço de dialogar. Eu trouxe alguns dados que eu acho que é importante para nós repensarmos o idoso como cidadão, como participante do cenário brasileiro hoje, né? Nos dados do censo de 2012, os idosos eram 23 milhões de pessoas na sociedade brasileira. Em 2017, o IBGE mediu novamente e já eram 30,2 milhões, quer dizer, nós tivemos 7 milhões a mais em apenas 5 anos. Os outros dados são do censo, que a gente ainda não tem a tabulação, então são dados de 2012 que são bastante importantes. Se os senhores quiserem, eu deixo depois até o PowerPoint
Eu acho que são os dados para divulgar. São mais de 10% da população. Em 2012, quando nós não estávamos ainda nessa crise econômica, os idosos, com as suas aposentadorias, com a sua força de trabalho, com a sua força econômica, injetavam 28 bilhões de reais mês na economia. Então, isso é um valor extremamente considerável, né? E sustentavam, até esqueci de colocar no passado aqui, porque esse dado é de 2012, creio que será hoje muito superior, porque muitos idosos voltaram a ser arrimo de família, voltaram a ser o sustento dos seus filhos pelo cenário de crise, né? E lá em 2012 já sustentavam 20% dos lares. Eu creio que se o nosso cenário econômico não se modificar, no próximo censo de 2020 esse número subirá fortemente. A gente terá um aumento, nós teremos um aumento significativo. Dos 22 milhões de idosos em 2012, só 2 milhões, quer dizer, só 10% moravam sozinhos. 1,8 milhão de mulheres e 938 mil homens, né? As mulheres são mais autônomas, né? Desculpa, né, professor? Desculpa, professores. E na composição familiar, há uma questão que tem aparecido muito na discussão da direita, que é o chamado abandono inverso. Porque historicamente sempre se falou do abandono dos pais em relação aos filhos. E agora a gente está vivendo uma realidade dentro do direito que é o abandono inverso, tá? Que a gente já vai falar melhor um pouquinho aqui à frente. Aí eu separei em 2 blocos, que a gente chamei aqui de direitos pessoais e o segundo bloco, direitos patrimoniais. Se eu estiver me alongando muito, professor, por favor, faça um sinal para eu acelerar, tá? Então, dos direitos pessoais, nós temos aqui um conjunto de normas na Constituição sobre as quais a proteção ao idoso está ancorada. A gente parte de um artigo que é o fundante, que a gente chama no direito, da estrutura jurídica normativa brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e que vem muito da questão do Kant, do valor da dignidade, do sujeito como um destinatário da proteção, não só jurídica, mas jurídico-social, né? Então, o vetor de proteção ao idoso, e a todas as pessoas, mas especialmente o idoso, vem do princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Isso se espalha para o artigo 3º, que fala da solidariedade social. E aí solidariedade é um conceito etimológico sólido, lá do latim, que falava do vínculo, da construção, da implicação entre as pessoas, que a gente tem que ter uma rede de proteção, a isonomia entre homens e mulheres, que no plano material ingressa na Constituição de 88, né? Isso é uma valoração jurídica muito recente, né? Até 1962 a mulher casada era relativamente incapaz, né? Precisava da autorização do marido para ingressar no mercado de trabalho, né? Tínhamos todo esse contexto de limitação do exercício da cidadania pela mulher. Juridicamente na Constituição essa igualdade entra em 88. O artigo 226 traz uma reconfiguração da família, porque creio que todos os senhores, todos vocês viveram um modelo de família exclusivamente matrimonial, né? Eu sou do interior, eu na minha infância e até na adolescência ainda peguei aquela coisa da mulher desquitada, que se falava assim, ela é largada do marido, né? Ela é a mulher largada do marido. Havia, por quê? O conceito jurídico de família é exclusivamente a família matrimonial. E aí vem o artigo 226 da Constituição e traz uma família inclusiva. A gente mapeia hoje mais de 14, eu tenho mapeado 16 tipos de família.
16 tipos assim, de configuração entre famílias de casais heterossexuais, famílias homossexuais, até família multiespécie. Os tribunais já estão falando, porque muitos casais não têm filhos, e quando eles se separam, eles vão a juízo disputar a guarda e a manutenção do animal doméstico. Então, até o conceito de família multiespécie já apareceu no direito, né? Então, quando nós pensamos em família, nós pensamos num conceito muito amplo. Assim, mas o que isso tem a ver com o idoso? Permite-se, por exemplo, que o idoso assuma a guarda dos netos, tem uma configuração diferente do papel exclusivo de avó ou de avó, né, por conta dessa cláusula geral. E os artigos 227 e 230 falam da proteção ao idoso como vulnerável. Aí você pode falar, assim, mas Fernanda, eu não sou vulnerável. Então, a vulnerabilidade, no sentido jurídico, é destinada a todas aquelas pessoas que estão numa posição de alguma fragilidade. E nós somos, dentro da universidade, um segmento privilegiado. A maioria dos idosos estão aposentados pelo INSS, recebem o valor do salário mínimo da Previdência, e isso traz uma realidade social que os coloca como destinatários de uma proteção especial, de uma vulnerabilidade jurídica. E além as questões de saúde, do amparo especial, isso está contido lá no artigo 230 da nossa Constituição. E aí a gente pode, desses artigos, prever, primeiro, que o Estado busca ao máximo não interferir na família, mas nós vamos ver que não é bem assim para o direito, né? Há um princípio de que primeiro a família tem que se resolver. O Estado seria a última ratio, né? Seria a última fronteira. Primeiro eu tento resolver em casa. O Estado teria sempre uma atuação subsidiária. Um outro aí, já caindo para a questão patrimonial, a gente tem a proteção ao bem família, que nós vamos falar aqui, que é o bem de residência, seu único imóvel. Em regra, ele não pode ser penhorado por dívidas, não pode ser dado em garantia. O sistema previdenciário público, que está em revisão, né? Todos os que, por exemplo, entraram na universidade de 2013 para cá, já pegaram o regime novo da Previdência, já se aposentam pelo INSS. Eu peguei aquela regra que até hoje eu não entendi bem, que é dos 80% baseado numa média de contribuição, mas no panorama geral ainda estou bem na história, né? Porque eu entrei em 2006. E quem entrou, somente quem entrou antes de 2003, que tem o regime previdenciário dos senhores, né? Que é um regime de aposentadoria especial para o servidor público. Esse modelo já acabou, né? E eu estou vendo aí com essa reforma que ainda vou cair em algum pedágio, né? Para poder me aposentar. O salário família, programas assistenciais e alguns benefícios fiscais. Fora os direitos, as questões políticas, né? O não ser obrigado a votar, todas aquelas questões que permeiam a questão do idoso. Aí a Constituição está o texto 230, para a gente não perder tempo, depois eu vou deixá-lo para nós. Pode passar, que aí depois vocês leiam só para a gente. E o que aconteceu? Em 2003, todos sabem que foi aprovado o Estatuto do Idoso, que considerava idoso todas as pessoas maiores de 60 anos. E nisso foram geradas uma série de políticas públicas, por exemplo, o passe livre, o atendimento preferencial, a prioridade nos feitos processuais, quer dizer, na justiça, a questão do idoso deve ser vista antes, né, do processo comum. Então o Estatuto do Idoso trouxe em tese uma série de benefícios legais. Só que, como o professor Assir bem falou, isso já é um conceito revisto, porque 60 anos hoje é muito jovem, né? É muito jovem. A pessoa de 60 anos, a gente que lida então na universidade, quando eu falo que o colega se aposentou com 60 e poucos anos, eu falo, gente, mas ele se aposentou tão novo, né? Porque
alguém de 60 anos hoje está na idade adulta, não estaria propriamente na terceira idade. E aí nós tivemos, em 2017, uma lei que é a Lei 13.466, que trouxe o superidoso, né, que é o idoso do idoso, que é a pessoa maior de 80 anos, que teria uma preferência adicional nesses prazos processuais, no acesso à fila de banco, no atendimento de saúde, nos prazos processuais. Então hoje nós já temos essas duas categorias, né, do idoso pura e simplesmente, que é o protegido pelo Estatuto, que é a Lei 10.741, e nós temos o que a gente está brincando de super idoso, né, que é o maior de 80 anos, né, a pessoa com mais, uma pessoa que tem mais de 80 anos, tá? Tem aí como cada um vai se identificando como idoso ou super idoso, né? Eu falo com minha avó, a senhora é super idosa, mas ela, assim, não caberia nem idosa para ela, né? Porque é totalmente integrada na vida, graças a Deus, social e familiar. Então, hoje há uma dimensão diferente, né? Há uma dimensão diferente. E a lei vem tentar refletir essa configuração, né? De que as pessoas de 80 e poucos anos estão trabalhando, produzindo, sendo CPECs, participando da vida da universidade, né? Estão todos aí. Então aí a gente está produzindo, cuidando dos netos, sendo apoio dos filhos, recebendo os filhos em casa em razão da crise econômica, né? A vida do idoso hoje é uma vida extremamente ativa, até em aspectos que o idoso não pensava passar, né? O idoso, assim, essa etapa já estarei sozinha, fazendo meu cruzeiro, indo para a estação de águas, viajando, jogando, fazendo o que eu quiser. E às vezes o cenário de crise tem trazido uma mudança nesse contexto familiar, né? Aquela ideia de sossego, os filhos nunca dão paz, né? Eu brinco com a minha mãe, que vai ser avó de gêmeas agora, você não tem sossego, porque quando você acha que já está alforriada, aparecem gêmeas e a única coisa que o meu irmão fala é: mamãe, vai morar lá em casa, pelo amor de Deus. As gêmeas aí estão na área, quem são demandados? Os avós, né? As avós aí do cara. Então nós temos esse idoso lá do artigo, fala, essa lei altera o artigo 3º, 15 e 71 do Estatuto para fim de estabelecer a prioridade especial para pessoas maiores de 80 anos, tá? Aí no parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto do Idoso, agora consta: dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais, tá? E aí, onde o idoso hoje se encaixa na família? Todos nós, né, quem nasceu antes da Constituição de 88, nasceu sobre a família e instituição. Então, toda a preocupação do direito era manter a instituição familiar. A família era um fim em si mesma. Hoje, o direito tenta trabalhar a família como um veículo, como uma ferramenta, que é o conceito que a gente chama de família instrumental. Tá? Então, para que serve a família? Para eu existir com dignidade. Não faz sentido manter a família pela família, né? Muitos dos senhores ou das senhoras certamente foram dos primeiros, participaram do primeiro movimento do divórcio no Brasil, né? Da reconfiguração da família, dos disquites, porque já se percebia que manter o vínculo familiar pela pura manutenção fazia sentido. Então hoje a família, ela é uma família instrumento, né? Pessoal, faz bem eu estar na família como uma maneira de existir com dignidade, lógico que a família, toda a família, estava vendo uma professora que trabalha com mediação, que é uma forma de solução de conflitos, bastante adequada até às questões familiares, e ela começou a fala dela dizendo que família não é lugar de paz, né? Que a família traz em si conflitos.
mas na medida do possível a gente tenta acertar esses conflitos e viver de uma maneira digna a partir desses valores, que a família tem que ser baseada em afeto, ser um meio de realização da pessoa, ser uma família democrática e igualitária, né? São os fundamentos que a gente tem hoje nessa estrutura. E fora a família plural, as pessoas têm, os casamentos na terceira idade, as uniões estáveis têm aumentado bastante, tá? E o divórcio também. É interessante que a longevidade traz um dado que na década de 90 o divórcio da terceira idade não chegava a 5%. Isso foi medido nos 2010, na primeira década de 2000, já havia saltado para 11% dos números de divórcios. Então é bastante significativo que as pessoas... A ideia do divórcio, é uma ruptura, é triste, mas quem se divorcia? Quem tem projeto. Quem fala assim, não, eu tenho aqui um tempo, não quero ficar nessa relação que não me serve mais. Então, esse número tem aumentado exponencialmente. Tem partido aí para hoje, já nos anos, a gente está se aproximando de 2020, esse número já deve ter aumentado, mas até 2010 já eram 11% do número de divórcios do Brasil. E aí o primeiro direito pessoal que eu separei é o direito à convivência familiar, que é o mais delicado deles, porque como efetivar o direito à convivência familiar? Porque às vezes a gente faz um projeto de vida, cria os filhos, os netos, e dá errado, alguma coisa ali, casamentos, recasamentos, ou brigas familiares, brigas patrimoniais, e aí a pessoa fica assim, o que eu posso fazer? Meu filho ou minha nora brigou comigo, não me dá acesso ao meu neto, ou meu filho, minha nora não tem condição de criar o neto, o que eu posso fazer? Esse o que eu posso fazer está ancorado sobre o direito à convivência familiar. Primeiro, partindo do Estatuto do Idoso, que fala que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade. Se isso tudo fosse efetivado, gente, que maravilha seria viver aqui, Mas o fato é que o final do artigo 3º fala que o direito à convivência familiar é um direito fundamental do idoso. E quando a gente fala em direito fundamental, são aqueles direitos que não podem ser afastados ou subtraídos pela nossa estrutura jurídico-social, E aí, hoje é um projeto de lei, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a figura, e o Código Penal também fala do abandono material de incapaz, que seriam os pais que abandonam os filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é dever dos pais a convivência com os filhos, só que não há regra inversa. E um dos princípios que vigora no nosso sistema jurídico é o princípio da isonomia. Então, se eu tenho uma proteção dos pais para com a criança ou adolescente que são vulneráveis, essa proteção, na mesma medida, deve ser revertida à pessoa idosa. Então, esses filhos deveriam ter um dever jurídico de conviver. Esse dever jurídico existe, mas é um exemplo, que a gente chamaria de uma norma sem sanção. Porque, assim, tem um dever, mas não há o que eu vou fazer? Eu vou obrigar o filho a visitar o pai? Vou multar? O Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 2015, ele diz que o juiz pode fixar as multas para obrigações de natureza não patrimonial. Porque antes, quando entrava uma ação, o juiz podia multar, por exemplo, um condômino tirar uma grade que está alterando a fachada. Eu entrava com essa ação e até hoje existe isso no sistema, eu posso fixar uma multa pelo descumprimento da sentença. Só que isso era limitado a coisas patrimoniais, coisas mensuráveis economicamente. Hoje o Código de Processo Civil, no artigo 536, ele prevê isso em relação a obrigações não patrimoniais. E aí abre-se uma janela, por exemplo, para o idoso entra com a ação pedindo a visitação do filho, o direito à convivência,
do juiz multá-lo. Temos precedente? Ainda não. Até porque eu acho que os pais são muito mais constrangidos e cautelosos em relação aos filhos do que ao contrário. Então, como é que eu vou processar meu filho? Um idoso para processar um filho, realmente ele está assim, no limite do limite do limite. A pessoa para processar um filho. Como é que você vai processar o filho? Não tem como. Qual o caminho para uma situação como essa? Hoje a gente tem indicado a mediação, que é uma forma de levar para conversar, para tentar reconstruir a relação rompida. São ferramentas, porque lutar não pode, Mas aí surge a ideia do abandono afetivo inverso. Por que inverso? Porque o natural seria o pai abandonar o filho, a mãe abandonar o filho. Quando os filhos é que abandonam, surgiu essa terminologia, abandono afetivo inverso, mas nós ainda não temos decisões judiciais condenando. Fala que tipo, o que eu posso fazer? Então, o que a gente no direito de família recomenda? Que isso vá para uma mediação intrafamiliar para tentar recompor esse direito à convivência. A minha assistente ilustre está mais ágil do que eu. E aí, gente, lá no Código Civil, uma outra questão delicada é os netos, que às vezes a nora, o filho, a filha, o genro brigam com o pai ou com os avós e cortam. Primeira punição, não vai ver o filho, não vai ver. Os avós podem regular visita? Podem, tá? Então, lá no Código Civil, a gente tem a seguinte regra: o pai ou a mãe cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia. Mas observe o parágrafo único: o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Então, e o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, além da visita, que pode ser regulada judicialmente, também prevê, no artigo 33, que excepcionalmente, quando os pais não tiverem condições, que os avós peçam a guarda. E isso, especialmente nas camadas mais vulneráveis economicamente, tem sido uma realidade. A sociologia tem estudado muito o papel da avó materna nas comunidades de baixa renda, porque essas avós têm sido o esteio desses núcleos. Elas criam os netos, é quem está criando, as mães estão trabalhando, o pai sumiu e a avó fica segurando aquela estrutura. Posso regular isso, ficar não apenas no que a gente chama no direito de uma situação de fato, porque uma coisa é que você pegou a guarda do seu neto, você está cuidando dele, isso está no plano fático, isso está ali no plano puramente da situação concreta, empírica. Agora, posso dar uma roupagem jurídica? Isso perfeitamente, então é possível a gente fazer uma regulamentação da guarda nesses termos. Então aqui, inclusive no parágrafo 3º, uma questão muito discutida, fala assim: a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Então, esse menor que está sob a guarda, agora, qual a grande questão? Os tribunais, por exemplo, essa decisão é bem recente, é de agosto desse ano, aqui do nosso Tribunal de Justiça. O menor foi abrigado, foi acolhido numa instituição, o pai sumiu, a mãe, dependente química, não pôde cuidar, a criança foi institucionalizada. Aí a sentença deferiu a guarda à avó materna. Nisso a mãe retorna. Isso é muito comum em dependente químico, período de lucidez, e ela retorna e ela quer recuperar a guarda, só que sem se tratar, sem ter condição.
E o Tribunal do Rio, no último parágrafo, ele fala assim: interesse do menor que deve sempre prevalecer e sobrepor a quaisquer outros interesses juridicamente tutelados. Manutenção da sentença. Para não cansar, eu não vou ler o voto todo, depois eu vou disponibilizar esse material para leitura aí com calma, né, dos senhores e das senhoras, a gente lê depois para que não fique enfadonho, né? Mas percebam que já há esse entendimento que o avô tem direito não só à visita, mas também à guarda desse menor. Essa decisão de abril desse ano regulou não a guarda, mas a avó brigou com a nora, com os pais, né? Houve ali uma discussão e ela ingressou judicialmente com pedido de visitação do neto. O tribunal vem e fala que, não obstante a ausência de conflito, detentores do poder familiar, inexiste justificativa de negar o direito dos avós e foi deferida essa visitação. Tá? Então, aqui no voto, depois os senhores e senhoras podem ler, o tribunal até fala que é extremamente saudável a convivência entre avós e netos, né? Que isso é parte do desenvolvimento humano, e aí que é salutar essa regulamentação de visitas, tá? Essa regulamentação de visitas. E esse caso é bem interessante, porque é um caso isolado, que não é de abandono afetivo, mas a nora destratou a sogra de tal maneira que, quando a sogra tentava conviver com a criança, agrediu os avós, e aquele quadro familiar dramático, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a nora a pagar danos morais à sogra. Então houve uma indenização. Lógico, gente, estou trazendo aqui o limite, né? Porque para chegar num ponto como esse é uma tragédia familiar. Você chegar numa ação dessa natureza, mas é importante a gente saber que existe, porque até para orientar alguém que esteja passando por uma situação de violência intrafamiliar, fala assim: olha, tem uma ferramenta, né? Então foi deferida. Pode passar aqui, ó. Foi deferida, que eu transcrevi o que foi publicado, porque às vezes a gente não consegue a íntegra dessas questões de família, porque a gente tem uma questão no processo que é o segredo de justiça, né? Porque eu não posso ter acesso a uma decisão que trata da intimidade, então a gente consegue só os extratos, né? Para não prejudicar. Aí aqui o final falando que pela proteção aos idosos que estão na condição de protegidos aí pelo estatuto, e a conduta inaceitável dela, porque o dano moral hoje pelo Código Civil, ele pode ser pleiteado em qualquer situação de constrangimento, humilhação, distrato, violação da intimidade, né? Ele não está restrito só àquelas questões que a gente tem ideia, de publicou no jornal um ato, uma conduta reprobatória, ou uma conduta falsa, uma calúnia, uma mentira. Não. Qualquer fato que cause humilhação, sofrimento, constrangimento, violência, pode gerar dano moral pela previsão do Código Civil, lá no artigo 186. Agora, o idoso, os avós podem pedir tanto visita quanto guarda, mas há uma vedação nos tribunais ao que a gente chama de guarda previdenciária, que é muito comum entre servidores públicos. Os pais da criança são bons pais, só que o avô tem aquele benefício previdenciário que faz parte da manutenção da família. Qual a ideia que a família tem? Vou pedir a guarda do meu neto, que acontecendo alguma coisa comigo, meu neto fica com a pensão até os 24 anos, se ele estiver cursando ensino superior. Os tribunais têm olhado com muita cautela essa questão. Isso é possível? É possível. Eu colei aqui duas decisões. A de cima, a letrinha está pequena, mas eu quis colocar as duas em comparação. Depois, senhores e senhoras leiam no computador assim mais visível. O primeiro foi um caso de indeferimento pelo Superior Tribunal de Justiça,
porque não se mostrou a ausência de possibilidade dos pais. Tem que ser demonstrado. Para eu pegar a guarda do meu neto, é necessário que os pais não possam exercê-la de fato, né? A guarda não pode ser pedida apenas para deixar a pensão, né? Para deixar o benefício. Isso é considerado uma fraude previdenciária. Ah, mas a minha filha está trabalhando longe, o meu filho está viajando, ou o pai da criança sumiu. E aí, nesse sentido, essa guarda pode ser deferida para todos os efeitos, como a gente viu no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, uma prática que os avós, por vezes, têm sido muito implicados, e é uma questão muito delicada, que é a chamada alienação parental. O que é alienação parental? O casal se separa, a criança fica com um deles ou adolescente. O que fica com a guarda pratica atos que desconstituem a figura do outro pai ou da mãe na cabeça da criança. E aí, isso hoje tem envolvido os avós. Então, caso comum, a criança ficou com a mãe está morando com os pais dela, os avós maternos. O pai não consegue visitar, por litígio entre ele e a ex-mulher. E aí, esse pai acusa a mãe da criança de alienação parental. Aí diz, não é só a mãe alienadora. A alienação está sendo conjunta. A alienação está sendo praticada por todos que têm ascendência sobre a criança. E aí os avós podem ser implicados. Então os avós podem ser responsabilizados por alienação parental. Em contrapartida, também podem responsabilizar. Porque hoje entende-se que essa lei da alienação parental pode ser aplicada também aos avós que são alienados da vida da criança. Então, assim, normalmente o modelo clássico a criança fica com a mãe, mesmo que hoje a gente tenha a guarda compartilhada. O modelo tradicional ainda a criança fica com a mãe e o pai visita, né, exerce o que a gente chama de direito de convivência. E nisso, essa família materna, por vezes, incorre em alienação. Então, isso é uma questão que tem envolvido os avós. E aí, aqui eu elenquei as hipóteses da lei, que são todas as condutas de desqualificação do outro genitor, da mãe, do pai, da vida desse menor. Então, o avô pode reclamar que está sendo alienado da vida do menor? Perfeitamente. Pode passar. Aqui é uma decisão que eu juntei. Pode passar aqui. E aí, uma questão importante, capacidade civil. O que é a capacidade civil? Autonomia para o direito, né? Para a gente celebrar contratos, comprar, vender. E há uma convicção que, creio eu, saiu da lei penal, que fala da impossibilidade de prisão, né? Pessoa do maior de 70 anos, né, professor, que fala. E eu acho que, por força da lei penal, muitas pessoas acreditam que a pessoa maior de 70 anos não é capaz. Acham que há uma restrição do que a gente chama de capacidade civil. O que é a capacidade civil? Possibilidade de se exercer os atos com autonomia. Isso existe alguma limitação à capacidade para pessoas de idade avançada? Não, nenhuma. Tá? Eu sempre brinco com meus alunos lá, falo assim, lembra do Oscar Niemeyer? Lembra do Oscar Niemeyer? Eu falo assim, olha, estão na dúvida? Pensa no Oscar Niemeyer, né? Porque a idade... Então, assim, a pessoa fala assim, mas você não pode assinar o contrário. Por que não? Tem 80 anos, tem 85 anos. Isso não é causa de limitação. O que traz limitação? A ausência de discernimento. Ainda assim, para o direito, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, alterou o Código Civil. E hoje, a pessoa sem discernimento, ela não vai ser absolutamente incapaz. O que é absolutamente incapaz? Ela tem que ser representada por alguém. Quando eu sou representado, alguém fala por mim. Essa figura jurídica em relação à pessoa com doença mental ou física acabou. Hoje,
se a gente observar, não volta um segundo, que aí agora eu fiz o gesto, eu fui assodada, aí a gente está se entendendo. Se a gente olhar no Código Civil, o artigo que fala da incapacidade fala assim: são absolutamente incapazes os menores de 16. Só. Todas as outras pessoas, pelo artigo 4º do Código, são relativamente incapazes. Quando eu tenho uma incapacidade relativa, seja ela física ou mental, o relativamente incapaz, o representante fala junto. Então, é meramente uma assistência jurídica, mas a voz da pessoa vai ser levada em consideração no mundo jurídico. Tá? Então, aquela figura da interdição, a pessoa está idosa, a família tem... Eu falo assim, eu vou te interditar. Eu não vai, porque essa figura acabou, né? Nesses moldes em que existiam. Então, hoje, a gente tem uma assistência jurídica. Está com 90 anos, está com 92, 95. Não importa. Há discernimento, a condição física não influencia, muito menos a idade. Tá? Então, a perda da capacidade só se dá por processo de interdição, que ainda existe, mas que pela lei vigente, né, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é uma medida excepcional e que tem que vir de sentença, com perícia, tá, com todo um processo. Tá? Então, observe ali o 1780, fala requerimento do enfermo ou do portador de deficiência física, na impossibilidade de fazer, qualquer das pessoas que se inserem em 1768, dar-se a curador para cuidar dos seus interesses, mas sempre falando junto. Então, assim, nós vemos no direito recentemente um jovem que passou por uma tragédia, ele foi biamputado, ele sofreu um acidente e ele perdeu, porque passou até alguma questão dele lá pelo conselho, ele perdeu o braço esquerdo e a perna direita. E ele agora que ele passou para adaptação, mas durante muito tempo, a irmã foi curadora dele. Falava junto com ele tudo dele, na UF. Mas ele estava com pleno discernimento, mas a condição física dele estava impedindo que, ainda que agora esteja, colocou prótese, está se reinserindo na sociedade, nos atos gerais, ele precisou de um apoio. Então, assim, a pessoa está com dificuldade de locomoção, ela pode nomear um curador para falar junto com ela, para auxiliá-la nesses atos, contratos, banco, as atividades em geral. Então, para eu ter perda de capacidade, eu tenho que ter doença, tenho que ter algo. Eu coloquei aqui alguns exemplos: psicose, esquizofrenia, Alzheimer. E assim, uma das ações mais tristes que eu fiz foi uma interdição de uma jovem com 28 anos, porque ela estava com um quadro de esclerose múltipla irreversível muito avançado e ela perdeu a capacidade. Então, a questão não é a idade, a questão é a condição física mesmo. Tá? E hoje é importante a gente destacar que, mesmo quando eu preciso de apoio, isso é só para ato patrimonial. Questões que a gente chama de existenciais não podem, eu não preciso de apoio. Tá? Então, o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência fala: a deficiência não afeta a capacidade civil para casar e constituir união estável, exercer direito sexual e reprodutivo, adotar, pedir guarda, etc. Então, qualquer situação que disponha sobre os seus próprios direitos, sobre os seus direitos pessoais, eu não preciso de assistência, tá? Em nenhuma hipótese. E o artigo 84 do Estatuto fala que a curatela é sempre uma medida extraordinária. Então, cada vez mais a gente evita interditar a pessoa. Pode passar daí. Aqui, pode passar? Não. E surgiu um instituto novo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a tomada de decisão apoiada. Tá? Então, a pessoa que está ali com uma doença física que impede ela de ir ao banco porque ela está sem conseguir caminhar com agilidade naquele período. Ela pode
pedir judicialmente apoiadores. Tá? Então, o que é o apoiador? São pessoas de confiança que vão falar junto, mas não na figura do representante. É como se fosse um conselho que vai auxiliar nos atos práticos da vida. Então, a pessoa não precisa, se ela está com uma dificuldade física ou mental temporária, ela não precisa ser interditada. Ela pode simplesmente falar assim: olha, eu estou com algumas limitações de saúde, eu preciso de um apoiador. E esse apoiador vai me ajudar aqui. Porque às vezes a pessoa não precisa de curador, está ótimo, mas ela está com um quadro de saúde naquele momento que demanda um cuidado especial para a vida prática. E aí a gente pode ter a figura do apoiador e não do curador, porque a curatela é uma violência, né, gente? É uma sentença também. Autorização judicial, pede um amparar e opta ali pela figura do apoiador, a pessoa que tem aquela limitação, e aí não cabe dor, a pessoa com limitação, né? Como esse jovem que foi bem amputado. Por que ele não optou por apoiador? O caso dele foi anterior aí à vigência da lei, né? Então, a única possibilidade antes dessa lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é interditar e nomear curador. Mas é obrigatória a participação do NP, a exemplo da curatela? Não se definiu, e hoje os estudiosos aí da questão entendem que não, porque não há incapacidade, né? Como não há incapacidade, que o Ministério Público ele atua pelo artigo 178 do Código de Processo atual quando eu tenho interesse de incapaz. E como aqui não é uma incapacidade, a pessoa que se reconhece numa condição de restrição por alguma natureza, tanto que ele mesmo, a pessoa que está na fragilidade é que pede. E aí o Ministério Público não deveria participar, porque eu não tenho capacidade clássica, né? Para a gente do direito, quem é do direito tem tido grande dificuldade de assimilar, porque é uma figura jurídica nova. E a gente estava acostumado a raciocinar assim: a pessoa é capaz ou ela é interditada. Essa zona que a figura do apoiador trouxe é uma situação nova, né? Uma situação assim que está se consolidando. Na prática, né? Está gravando, é um perigo a gente falar. Na prática, as pessoas estão ignorando ainda essa figura. Ela não entrou em uso, porque é um instituto muito novo, pouca gente conhece e não sabe nem muito bem como que vai funcionar, né? Algumas perguntas que a gente faz no direito, fala assim: eu vou ter um termo, então é por alvará, eu tenho um termo ali de que o apoiador ele fala junto com a pessoa que está na posição de fragilidade, na posição da doença, mas ele não é um curador clássico, né? Ele não é um representante, não é aquele que fala em nome da pessoa, mas é uma figura jurídica interessante a considerar, especialmente a partir do envelhecimento da população. Porque eu não quero ser interditada, mas eu estou numa posição de fragilidade, né, que eu preciso de auxílio. E aí pode ser a figura do apoiador, pode ser uma figura bem interessante, né, nesse aspecto. Quem pode ser interditado, então, só quem tem alguma patologia, né? Lembrando aí os viciados e tal, e pródigos, e quem não possa exprimir vontade, tá? E é um processo de proteção, mas é uma proteção castradora, né? Porque você vai ser representado por alguém. E isso é perda da autonomia, que eu acho que é uma coisa que é extremamente preciosa para nós todos. Mas há um momento que você fala: não, eu preciso de ajuda nesse sentido. E aí pode não ser a interdição e sim o apoio. Pode passar. Aqui estão as leis, os artigos que embasam essa questão. Pode passar. Tá? E aqui eu colei uma decisão antiga de 2013, quer dizer, antiga para o direito, né, que muda. Eu brinco, direito é igual aquela rádio Band News FM, que tem um slogan que em 20 minutos, eu falo assim, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Esse é o direito. E em que fica muito clara essa questão, que a família fala assim: vou interditar papai, vou interditar mamãe. A pessoa está com discernimento, está bem. Doença física não incapacita ninguém, tá? Doença física não é causa de incapacidade.
Questões, aí seguindo aí os nossos direitos pessoais, estou avançando aqui, né? A questão do casamento e da união estável, tá? Ainda há uma norma absolutamente indefensável no direito civil, que a pessoa de mais de 70 anos que se casa, ela tem que se casar pelo regime da separação obrigatória de bens. E é interessante porque quem tem doença mental, pela regra nova, não precisa. Então, assim, a pessoa tem doença mental, um quadro clínico diagnosticado, e ela se casa com o regime de bens livre. E o idoso, ele precisa do regime da separação incapaz. Há um processo na nossa sociedade que é esse culto à juventude. Isso se explica muito, e há uma fragilização da figura do idoso, né? Você, não, ele está idoso, como é que ele vai casar? É golpe do baú, necessariamente, né? Sempre há esse conteúdo pejorativo em que fala assim, não, gente, as pessoas não podem exercer afeto, e tem tantos reencontros, ainda mais a rede social. Eu estava lendo uma crônica antiga do Rubem Alves, ele falando, né, de um casal que se reencontrou depois de 50 anos, retornaram ao primeiro namorinho lá, aquele namorinho de portão, né, lá quando os dois eram jovens, os dois já eram viúvos, já tinham casado, recasado, e se reencontraram e foram viver juntos. É perfeitamente possível? Perfeitamente. Quais as opções que nós temos? O casamento, a união estável. Hoje acaba que a união estável para o idoso pode ser mais interessante porque o regime patrimonial é livre, tá? Você não está adstrito à regra do Código Civil, que é para maiores de 70 anos a separação obrigatória, né? Então pode se casar, pode ter união estável livremente. E aqui eu tracei só uma diferença, até para quem tem curiosidade, entre o que é casamento e o que é união estável hoje, porque os efeitos de ambos são similares, inclusive para efeitos sucessórios, porque a principal diferença entre casamento e união estável hoje, quer dizer, até maio do ano passado, era a questão sucessória, porque o companheiro, para herdar, ele estava numa posição muito desfavorável em relação ao cônjuge. A norma de sucessão do cônjuge era extremamente mais protetiva, porque o cônjuge, além da meação, né, que é aquele patrimônio amealhado ao longo da vida conjugal, ele, além do que ele tinha de meação, ele herdava com os outros sucessores, com os outros herdeiros, cota de todos os bens particulares da pessoa falecida. Por bens particulares, a gente entende tudo aquilo que foi adquirido antes da relação, heranças recebidas, doações. Então havia uma desigualdade muito grande. Em maio do ano passado, o Supremo Tribunal Federal igualou as duas sucessões ao declarar inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que falava da sucessão do companheiro, da herança entre companheiros. Então hoje só há uma regra hereditária no direito brasileiro, que é do artigo do Código Civil, que é o 1829. Então a principal diferença entre ser casado, eu vivo em união estável, qual a minha regra de sucessão? Se eu morrer, o que acontece? A mesma regra do casamento. Então a principal diferença entre os dois vínculos hoje está na maneira de se constituir, que no casamento eu tenho uma constituição solene, formal, eu tenho que ter os papéis, né? Eu lembro, sempre que eu falo isso, eu lembro de uma aluna me perguntando assim, professora, não quero, vou fazer tipo assim um casamento. Falei, tipo assim um casamento é uma união estável, porque casamento não tem tipo assim, né? Porque o casamento ou é ou não é, né? Ou você vai celebrar ali os papéis, registro, ato constitutivo formal. Já a união estável é um perigo, né? O perigo que a união estável nasce da síndrome da gaveta. A pessoa está lá, está viúva, está divorciada, feliz, morando sozinha, arruma um parceiro ou uma parceira, e o parceiro em determinado momento fala assim, me arruma aí uma gavetinha para eu deixar umas coisas, aí daí a pouco fala assim, vou deixar uma roupinha, vou deixar não sei o quê, aí daí a pouco a união
estável já está configurada, né? Então, eu brinco assim, de onde nasce a união estável? Da síndrome da gaveta, né? Porque você nem começou a dançar junto, ou conheceu ali no reencontro, ou reencontrou, né? Daí a pouco a união estável já se configura, porque ela é uma situação de fato, né? É uma situação de fato e não a prazo mínimo, porque durante muito tempo se falou em 5 anos para configurar a união estável. Agora, para efeitos previdenciários, a Lei 8213, que é a Lei da Previdência, diz que eu posso herdar não, eu posso receber o benefício previdenciário, e entrou algum efeito aí que dá mais um. Tá entrando aos pouquinhos. Aí, eu posso receber o benefício previdenciário se eu tiver a união estável há mais de 2 anos. Tá? Então, para eu deixar o benefício para alguém, eu tenho que estar junto pelo menos há 2 anos, e para receber permanentemente tem que ter mais de 44 anos, né? Que agora é um escalonamento. A pessoa que tem menos de 44 anos, ela recebe ali, pessoal, ela recebe 3 anos se ela enviuvou, ficou sem companheiro, entre 21 e 26 anos. 3 anos se tiver menos 21. Gente aqui em casa hoje com menos 21, né? Mas tem, é assustador, mas tem. Aí, né? Eu fico pensando esse povo casando, gente novo desse jeito, tá lá, nosso exemplo. Então, menos 21, 3 anos. Entre 21 e 26, a pessoa recebe 6 anos. Entre 27 e 29, 10 anos. 15 anos se tiver entre 30 e 40. 20 anos se tiver entre 41 e 43. E a pensão vitalícia se o viúvo ou a viúva tiver mais de 44. Eu brinco com meu marido e falo assim, eu tive um piripaca no início do ano, porque ele ficou bravo comigo, eu brinquei. Eu falei, pode ficar tranquilo, já estou perto dos 50, a pensão da UF já é vitalícia, né? A pensão da UF já entra direto, porque já passei dos 44 para um lado e para o outro, né? A gente já recebe aí, já recebe direto. O que eu posso fazer se eu quero fazer uma união estável? Um contrato de união estável, agora só a título assim, quer dizer, curiosidade não, alguém pode optar por esse modelo. O direito civil continua monogâmico, porque o Conselho Nacional de Justiça, que regula essa matéria, disse que as pessoas, eu não sei se vocês têm acompanhado, têm feito escritura de união estável com 3, 4, que a gente tem chamado de poliamor. O Conselho Nacional de Justiça falou que não pode. O Conselho Nacional de Justiça é monogâmico, né? Ele disse que não se pode fazer escritura. Até os alunos vieram me perguntar, que faleceu um cantor de funk, que é o Mr. Catra. Mr. Catra deixou 32 filhos e 3 ou 4 mulheres, né? Que relação é essa? Para os filhos é igualitário, né? Os 32 vai ser 32 avos para cada um, porque hoje o direito sucessório, independentemente da origem dos filhos, é igual, né? E as mulheres, por isso só é dono quem registra, quem primeiro provar, eu falei, tá igual propriedade de terreno. A primeira relação a ser provada é que vai figurar no direito sucessório, porque os tribunais têm dito que eu não posso ter relação plural, né? A gente avança, o direito de família continua monogâmico de carteirinha, né? O direito mudou, mas nem tanto. É a última fronteira do direito de família, dizer que eu não posso fazer escritura de poliamor para efeitos de direito de família, tá? Aí nós temos os regimes de bens previstos na lei, tá? Que é o regime legal da comunhão, né? E que vai acarretar direitos sucessórios e comunhão de tudo que foi adquirido durante o casamento. Muitos, quem se casou antes de 77, o regime é o da comunhão universal. E aí, no regime da comunhão universal, o cônjuge não é herdeiro um do outro. Ele é só meio, que uma diferença que às vezes a pessoa... Uma pergunta que sempre me fazem quando trata de questão sucessória, para entender, a pessoa vira e fala assim,
mas a viúva ou viúvo já tem metade de tudo, quase tudo. Ele ainda vai ser herdeiro, porque o direito das sucessões hoje, quando alguém falece, divide o patrimônio em dois blocos. O que a gente chama de patrimônio comum, que é o patrimônio que o casal amealhou ao longo da vida, e o patrimônio particular. O que é o patrimônio particular? O adquirido antes, herança, situações e tal. Então, na comunhão universal, como basicamente todo o patrimônio é comum, quando a pessoa morre e o outro era casado nesse regime, o cônjuge não é herdeiro, ele é só a figura jurídica que a gente chama de meio. Agora, nos outros regimes, onde existem esses dois blocos de patrimônio, onde existe patrimônio comum e patrimônio particular, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, eles serão meeiros do patrimônio comum e herdeiros do patrimônio particular. Então, ele figura na sucessão. Eu costumo falar com os estudantes, ou quem me pergunta se que não é do direito, eu falo que é um monólogo, onde o cônjuge e o companheiro têm três papéis. O primeiro papel é de meeiro, quer dizer, que vai dividir todo o patrimônio comum. O segundo papel é de herdeiro, que o cônjuge ou companheiro recebe sobre aquilo que é bem particular do outro, tá? Daqueles bens que não foram adquiridos durante a relação. E há um terceiro papel, que é um papel bastante importante, que é o direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? É o direito do viúvo, da viúva, do companheiro sobrevivente de permanecerem no imóvel de residência do casal. É um mini. O direito real de habitação é uma figura jurídica menos conhecida, mas ela é análoga ao usufruto, que é a figura mais conhecida, né? E aí, qual a diferença? O usufruto, se eu constituo um usufruto, eu posso fazer o que eu quiser com o usufrutuário. Eu posso alugar esse imóvel, eu posso emprestá-lo, porque é o uso e fruição, né? Então, se a lei dissesse que o cônjuge ou companheiro sobrevivente tem usufruto do bem que o casal vivia, esse sobrevivente poderia fazer o que ele quisesse: emprestar, arrendar, alugar. O direito real de habitação a gente chama de mini usufruto, porque é um usufruto com destinação específica, é exclusivamente para moradia, tá? Então, se viúvo ou viúva vai morar no bem enquanto ele viver, o que se pode fazer? Nada. Os herdeiros, mas o bem é metade do companheiro e metade dos herdeiros. Os herdeiros estão na posição jurídica que a gente chama de nuproprietários, que são proprietários despidos da posse do bem. Eles têm a propriedade, mas eles não têm a posse, tá? Eles não têm a posse. E esse direito é conferido a partir desse conjunto de regime patrimonial. O direito real de habitação existe para que regime de bens? Fernanda, eu sou casado, eu vivo em união estável, mas eu fiz uma escritura pública de separação total de bens. Tem direito real de habitação? Tem. É um direito que passa por todos os regimes patrimoniais, tá? Mesmo que o regime seja, você tenha feito um pacto antinupcial, um contrato de união estável de separação total. Pode passar? Uma outra coisa importante é a separação de fato e o que isso acarreta. Por quê? Às vezes a pessoa é casada ou vive em união estável e ela deixa de viver junto, mas não regulariza a situação. O que isso acarreta? O regime de bens, os efeitos da partilha. Então imagine o seguinte: algum dos senhores ou alguma das senhoras se separou do marido ou da mulher há 15 anos, mas não formalizou, continua com o estado civil de casado. O que isso acarreta? A divisão do patrimônio juntado até a data da separação de fato. O que vier a ser adquirido depois não entra. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a partir dessa decisão de que se eu estou separado de fato,
quer dizer, não convivo mais com meu cônjuge ou companheiro, os efeitos patrimoniais não mais se produzem. E se eu tiver separado de fato há mais de 2 anos, o cônjuge ou companheiro também não serão herdeiros. Tá? Então termina o direito sucessório e o patrimônio partilhado é só o que foi adquirido enquanto o casal efetivamente vivia junto. Porque às vezes há confusão sucessória ou de partilha em que a pessoa deixou de viver junto com outra há 15 anos, 20 anos, mas não regularizou. Aí um ou outro morre, o que era casado, e o Estado Civil é viúvo, né? Porque não regularizaram a dissolução. E aí esse viúvo, essa viúva, vão lá no inventário pedir participação como herdeiro. Aí o tribunal já firmou o entendimento que se eu tenho separação de fato, não cabe partilha de bens e nem direito sucessório. Somente aquilo que foi adquirido durante a efetiva convivência. Tá? Porque isso é uma situação, e até mesmo o separado judicialmente, né? Porque muita gente separava, mas não fazia o divórcio depois. É a mesma situação. Tá? Então, não vai haver essa comunhão patrimonial. Pode passar? Aqui são algumas decisões que eu coloquei só para a gente abreviar algumas decisões, que aí o conteúdo são umas coisas interessantes e, que eu considerei interessantes, mas vocês leiam aí com detalhes para a gente não nos alongarmos muito. Dissolução do casamento da união estável hoje. Por processo judicial ou extrajudicial, e isso se reflete também nos inventários. Fiquei viúva, preciso fazer inventário judicial do meu marido, da minha mulher? Não. Se todos os herdeiros são capazes, quer dizer, maiores de 18 anos, e estão de acordo, o inventário pode ser extrajudicial. Aí você pode perguntar, mas Fernanda, o meu marido deixou um testamento e o advogado me orientou que a execução do testamento, que é a verificação da validade dele, é sempre judicial. Se eu executo o testamento judicial, posso fazer o inventário extrajudicial? A lei, a princípio, dizia que não. Então, assim, se havia testamento, tinha que ser o inventário obrigatoriamente judicial. E em final de 2016, saiu um provimento da Corregedoria de Justiça aqui do Rio, dizendo assim, as pessoas podem resolver o testamento judicial, aí verificamos, o testamento é válido? É válido. E aí eu posso fazer o inventário extrajudicial. A gente pega a carta de sentença, que é a decisão do juiz, quanto à validade do testamento, e aí, com aquela carta de sentença, se vai ao cartório extrajudicial para fazer o inventário. O inventário extrajudicial, ele é um ato único, né? Se junta toda a documentação, apresenta-se um termo de partilha, o imposto já vai pago. Por que muita gente não faz? Porque as pessoas ganham tempo para juntar dinheiro para pagar os impostos, porque o imposto de transmissão hoje, desde janeiro desse ano, ele começa em 4,5% e vai até 8%. Então, dependendo do valor dos bens, o Estado do Rio, dentro desse cenário de crise, adotou o que a gente chama alíquota progressiva do imposto. Então, Fernanda, então é mais vantagem eu doar bens. O imposto é o mesmo, tanto faz para herança quanto para doação. Então, imóveis, por exemplo, até 300 mil, 4,5%. 300 mil na cidade de Niterói, a gente sabe que não é de grande significado, né? Aí de 300 mil até 700, 5%. Vai no escalonamento até patrimônio acima de 1 milhão, 8%. Tá? Então, muitas famílias têm feito holdings familiares, criam uma pessoa jurídica, e aí quem tem muito patrimônio, cria uma pessoa jurídica, e dentro dessa pessoa jurídica, e transfere, vende o patrimônio, faz uma venda do patrimônio para a pessoa jurídica,
e transfere à empresa, que o imposto é significativamente mais barato. Então, famílias que trabalham, que o patrimônio familiar é muito, substancialmente formado por imóveis, o caminho tem sido muito esse, a montagem de uma empresa, de uma pessoa jurídica, porque o imposto de transmissão hoje a bens acima de 1 milhão é 8%, é de 8%. E 8% o Estado vira inteiro também, né? Porque 8% é praticamente uma cota sucessória, né? Então isso vale tanto para a doação quanto para o inventário. Então, seja casamento, seja união estável, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento. Tá? Pode falar. Eu falei que são aspectos assim, o que gera, que a gente já acabei falando aqui, o que gera casamento e união estável. Uma questão que tem atormentado também os idosos é que tem aumentado significativamente o número de avós réus em ação de alimentos, especialmente os idosos aposentados, assim, servidores públicos, né? Já tive várias consultas em que o avô pode ser demandado por alimentos? Pode. Por quê? Os alimentos são fixados pela necessidade que a criança tem, pela possibilidade de quem está pagando, e um escalonamento de proporção. Então, assim, se o pai ganha 1.000, ele pode dar 100 ou 200. Mas se ele ganha 30.000, ele pode dar 6.000. Né? Então há uma proporcionalidade, não é pautada objetivamente, assim, não há nenhuma tabela. A gente vai fazer uma alíquota de proporcionalidade. Aqui, quem deve pleitear e quem deve pagar alimentos? Parentes, ascendentes e descendentes. Então, na mesma medida em que o pai pode pagar alimentos para o filho também pode demandar do pai, o filho também pode ser demandado a pagar alimentos ao pai, tá? Aos pais. Onde entram os alimentos devidos aos avós? Lá no 1696 do Código Civil, que fala: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. Tá? Então é avô, bisavô, neto, bisneto e assim sucessivamente. Pode passar. Há uma peculiaridade dos alimentos onde o idoso é credor, onde o idoso pode pleitear. Porque para quem é do direito sabe que os alimentos eles são fracionados entre todos os pagantes. Então, por exemplo, a mãe ganha 2 vezes mais que o pai da criança. Ela vai ser condenada a pagar 2/3 e o pai 1/3, ou vice-versa, tá? Agora, os alimentos devidos ao idoso, eles são uma obrigação solidária. O que é uma obrigação solidária? Ela pode ser exigida integralmente de qualquer um dos devedores. E a solidariedade é uma figura jurídica que ela tem que estar ou firmada pelas partes num contrato ou tem que estar prevista na lei. E aí o Estatuto do Idoso fala lá no artigo 12 que a obrigação alimentar é solidária, quando o idoso é credor, tá? E aí, esse caso é interessante, que é do Superior Tribunal de Justiça, em que o pai teve que entrar com ação contra os filhos. Eram 3 filhos, ele entrou contra um. Aí esse um falou: não, somos 3, cada um vai responder na medida da sua possibilidade. Como a obrigação é solidária, foi o que o tribunal entendeu: ele pode optar por quem tem mais condição. E esse que tem mais condição vai fazer o quê? Vai se resolver depois com os outros. A obrigação é dos 3. O que tem mais condição paga e depois ele vai se haver com os outros. Agora, logicamente, gente, são medidas. Isso aqui a família já acabou, né? A família já acabou. O direito de família ele trabalha muito com essa questão da família estar rompida, né? Porque para eu chegar ao Superior Tribunal de Justiça
com uma ação de alimentos dos pais idosos em relação aos filhos, a família já está destruída, né? Isso aqui eu estou trazendo dados objetivos, mas a família já acabou. Só pode pleitear essa pensão a pessoa que está necessitada. Por exemplo, eu conheço uma determinada família que os filhos não dão atenção, não dão atenção aos pais. E eu acho que é injusto se a pessoa está passando necessidade, por exemplo. Há dois aspectos na sua colocação. Não está dando atenção e a pessoa está passando necessidade. Não está dando atenção, volta àquela questão pessoal lá do início do abandono afetivo. Que existe, é reconhecido, mas até hoje não se chegou à conclusão muito do que fazer. Pai pode entrar por dano moral para abandono afetivo? Pode. Mas a gente ainda não tem êxito nas ações judiciais. Agora, a questão de estar passando necessidade. O pai idoso, sei lá, ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos do INSS. Os filhos estão todos bem colocados. Além de o deixarem em abandono afetivo, também o deixam em abandono material. Solução: ação de alimentos, onde o idoso pode escolher qual filho demandar. Não entrou contra os 3, ele pode entrar contra um só. É só o idoso que pode pedir. Só o idoso, tá? Só acima de 60 anos. E provando sempre a necessidade. Agora, que necessidade é essa? Por isso que eu dei o exemplo de alguém que é pensionista. Ele ganha 2 salários, mas ele tem alguma patologia que ele demanda cuidados e os filhos podem. Porque assim, qual a realidade da maioria? O idoso ganha 2 salários, é quem ganha mais na casa. Aí não existe. Por isso que o critério da proporcionalidade é importante. Porque se ninguém pode, vamos continuar naquela situação de carência. Agora, o idoso ganha 2 salários. O outro filho um filho é grande empresário, ou é aí de uma carreira jurídica nobre dessas, né? Ou é médico. Esse pai que ganha 2 salários mínimos pode acionar um filho para título de alimentos? Pode. Tá? Volto a dizer, a gente fala isso com tristeza, mas é uma questão de sobrevivência com dignidade é perfeitamente possível. Deixa eu dar uma aceleradinha, já estou acabando, prometo. Quem é responsável por netos, por filhos, até que idade se responde? Pelo Código Civil, até 18 anos. Pela jurisprudência, até 24, se a pessoa que está sendo alimentada estiver cursando o ensino superior. Tá? Então, ou técnico. Tá? Então, já entendimento ou técnico. Onde está 24 anos no Código Civil? Não existe. Tá? Essa idade de alimentos até 24 anos não existe. É pelo princípio, lembra lá no comecinho, falei, o direito de família tem um princípio de solidariedade, de cooperação. Pouquíssimos jovens hoje com menos de 24 anos têm condição de se autossustentar. Tirando esses youtubers, né, e artistas, cantores jovens, a maioria não se coloca, o mercado de trabalho está terrível, né? Então, isso é uma decisão jurisprudencial, né? Ou seja, os tribunais firmaram esse entendimento, mas é um entendimento consolidado. Agora, até um amigo, a filha do meu amigo falou assim, não quero mais estudar, vou terminar o ensino médio, não quero mais estudar. Falou, tudo bem, vá trabalhar. Mas você tem que me sustentar até os 24 anos. Tem, se você estiver estudando, cursando ensino superior ou técnico. Se você não estiver estudando, a obrigação alimentar termina aos 18, tá? E aí, para eu tirar requerimentos mostrando que ele não está estudando, pode passar. Em que incide, gente, percentual sobre participação nos lucros que a pessoa eventualmente receba, 13º, férias, tá? Então, o tribunal aqui do Rio já simulou que qualquer pensão incide sobre esses aspectos econômicos. 13º, férias e até mesmo
participação nos lucros, que era uma coisa excluída, porque participação nos lucros é eventual, né? Mas mesmo assim já se firmou o entendimento de que a verba alimentar vai incidir, tá? Aí, agora é importante que muitas pessoas idosas têm sido demandadas como esteio, mas assim, complementar de gastos não essenciais. Então, aqui um amigo nosso que é juiz da primeira vara de família, volta e meia recebe ações de noras e genros e pais e mães contra os avós, porque o pai e a mãe ganham um pouco, o avô tem aposentadoria boa e ele quer colocar o filho na escola melhor, ele quer pagar inglês, ele quer pagar balé, quer mandar viajar. Isso é ótimo? Mas essas funções, vamos dizer assim, acessórias, são obrigações dos pais. Os avós, os idosos respondem num caráter subsidiário quando há efetiva necessidade. Então, o filho que sumiu, está desempregado, o filho sofreu um acidente, não consegue trabalhar. Então, isso está, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fala: olha, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento. Então, isso tem natureza subsidiária. Você pode pagar o balé do seu neto? Pode, mas é ato de amor, ato voluntário. Pode pagar a escola melhor, seu filho não pode pagar? Pode, mas é no amor, né? Não é no jurídico, porque juridicamente a obrigação é sempre subsidiária, E um caso bárbaro que tem acontecido com frequência com o aumento de idade da população é prisão civil de idoso por débito de alimentos. Não sei se volta e meia vocês têm visto manchetes no jornal: prendeu a avó que não está pagando pensão. Pode acontecer? Pode. Se você deve 3 últimas parcelas, a pessoa que deve vai ser presa. Numa série especial, mas é uma prisão, né? O Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que essa prisão só é cabível se esgotar todos os outros meios de cobrança. Então ela passa a ser cada vez mais excepcional, mas é uma realidade do nosso direito, em que alguns juízes, de forma absolutamente insensível, quer dizer, o idoso está lá sobrevivendo, cuidando da própria saúde, se já cumpriu a etapa dele, ele vai ser preso porque está devendo pensão ao neto. E na maioria das vezes essa prisão se dá por realmente absoluta impossibilidade de pagamento. Teve um caso que virou, vamos dizer assim, um leading case aí da questão, que era uma senhora que foi condenada a pagar alimentos para o neto. Ela tinha todas as complicações da idade, questão óssea, artrose, artrite, tinha muita doença e tinha que tomar medicação fortíssima. Um salário mínimo do INSS, foi preso por não pagar alimentos para neto. Então isso virou um caso assim, de grande repercussão, mas existe e é uma possibilidade. E aí, para a gente caminhar para encerrar, porque eu já estou tomando muito tempo dos senhores, a proteção ao bem de família, que é importante, né, nos aspectos patrimoniais. O que é o bem de família? É o único imóvel, o imóvel de residência da entidade familiar. Então, assim, você mora num apartamento que hoje vale 5 milhões, tem dívidas. Você mora num apartamento de 5 milhões, mas é minha residência. É minha residência e ponto. O direito brasileiro não trabalha com... Até quando essa lei do bem de família foi editada, se pensou o seguinte: se eu morava num apartamento de 5 milhões, a empenhorabilidade dele por dívida iria, se não me falha a memória, até 300 salários mínimos. Então eu teria que vender, ficaria com 300 salários mínimos para mim, e o restante eu usaria para pagar a dívida. Mas isso não passou. Então, se você mora num apartamento de 100 mil ou de 100 milhões, é bem de família da mesma maneira, eu tenho vários imóveis residenciais. Eu moro alternadamente em 4 cidades.
e aí eu tenho um apartamentinho em cada uma delas. A lei fala que a impenhorabilidade recai sobre o bem de menor valor, aí sim é o de menor valor, tá? Ou então você se divide, mora aqui em Caraí e tem lá um apartamentinho, uma casa lá em Piratininga, fica o final de semana lá e durante a semana aqui eu vai se alternando. Eu tenho pluralidade de domicílios, que é algo que o direito permite, moro nos 2 lugares simultaneamente. Estou devendo, vou ser executado por dívida. Qual é o imóvel empenhorável? Neste caso, é o de menor valor. Agora, se há um único imóvel residencial, independente do valor dele, se ele é de 500 mil ou de 500 milhões, ele é bem de família, tá? Ah, mas eu sou viúvo, isso é entidade familiar? Lembra daqueles 16 tipos de família? Um deles é a chamada família unipessoal. O que é a família unipessoal? É a família descrita na súmula 364 do STJ. Eu falo assim, o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Isso a gente chama de família unipessoal. Então, mesmo que você não seja solteiro, viúvo, separado e tal, mora sozinho, mas eu sozinho sou família? Família unipessoal, tá? E com toda a proteção. Por que eu chamo de família, que a princípio era sempre grupamento? Para efeitos dessa proteção jurídica, daí surge esse conceito, tá? Porque historicamente família era grupo, né? E hoje a gente fala em família unipessoal, para estender a pessoa que vive só, para protegê-la com todos os benefícios da lei, tá? Uma outra coisa importante e aí em qualquer idade, a gente que é do direito se preocupa com essas coisas, é o que o direito da personalidade tem chamado de direito à morte digna, que nos Estados Unidos está muito consolidado, no direito brasileiro já é possível, que é a chamada diretiva antecipada de vontade, que no inglês é living will, seria, o direito brasileiro chegou a falar de testamento vital, não é bem o testamento. Saindo um pouco da questão puramente patrimonial, é perfeitamente possível, imaginem que você queira fazer um ato por escritura pública dizendo o seguinte: se eu sofrer um acidente ou tiver alguma doença grave, não quero ser mantido por aparelhos, quero doar meus órgãos, não quero doar meus órgãos. O destino da sua vida, se a gente não estiver mais consciente, pode ser decidido pelo que a gente chama de diretiva antecipada de vontade. Não é um negócio jurídico típico nosso, né? A gente tem muita resistência de falar com essas questões de doença, de óbito. Não é da cultura latina, né? Não é da cultura brasileira. A gente tem, mas são coisas que os anglo-saxões têm muita facilidade, né? Acho que até essa lógica protestante, o pessoal fala assim: Fernando, você fala de morte com tanta tranquilidade. Gente, é a protestante que mora em mim, né? A pessoa protestante, ela lida bem, o raciocínio é bem diferente, mas não é cultural nosso, né? Não é da nossa cultura. Posso fazer? Posso. Quem permite? Código de ética médica. Fernando, isso não é eutanásia? Não, isso é o que dentro da medicina se chama ortotanásia, que é o direito à morte digna. A pessoa fala assim: não quero ser mantido por aparelhos indefinidamente se algo me acontecer, tá? Isso é perfeitamente legítimo hoje para o direito. É testamento? Não. Que testamento é um ato que a gente faz para produzir efeitos depois do nosso óbito. Só aqui não, é para dizer o que vai ser feito com você, seus bens pessoais. Você pode colocar ali o que você quer que se faça com os seus livros, coisas de ordem sempre pessoal, tá? Uma outra coisa que não é muito utilizada no Brasil, que é muito raro, é que a gente chama de autocuratela, que essa tomada de decisão apoiada já prevê. Você pode deixar em escritura pública quem você deseja que tome conta das suas coisas se algo te acontecer clinicamente. Então, assim, se eu estiver fora do meu discernimento,
por alguma razão, quem que eu quero que vá gerir os meus interesses? Então, eu quero que fulano seja esse meu gestor. É pena que isso é muito pouco conhecido, né? Muito pouco. Estou trazendo algumas questões que são questões assim, de ordem prática e que por vezes evitam sofrimento no direito de família. Porque você, o que papai queria, o que mamãe queria, o que fulano queria? Não, já deixei ali. Não é da nossa cultura. A gente não tem essa cultura. Há um constrangimento de se fazer pacto antinupcial. Há um constrangimento de se fazer pacto antinupcial. Há um constrangimento de se fazer testamento. Não é nosso. A gente deixa para depois resolver. Aí depois vira uma lite, né? Vira uma complicação. Essas diretivas devem ser passadas em cartório. Em cartório. A orientação é que seja em cartório, para evitar discussão sobre a fé. Porque o tabelião, como ele tem fé pública, ele vai poder dizer que você estava no seu juízo, você estava em pleno discernimento quando as fez. Por isso que se orienta que elas sejam feitas por cartório, tá? Que elas sejam feitas em cartório. Já estamos acabando, gente. Perdoe-me aí que eu vou separando. Na prática é sempre cartório. Sempre cartório. Por essa questão da fé pública. A rigor, tecnicamente, eu poderia fazer por ato particular. Mas no nosso sistema de questionamento de tudo que eu puder fazer em cartório, por escritura pública, num tabelionato de notas, é mais interessante pela fé pública do tabelião. Eu fiz, está tudo organizado e, inclusive, já escolhi o caixão e as flores. E já deixei de par. Já tudo escrito e organizado. Não só na parte do hospital, que eu não quero aqueles aparelhos na minha pessoa. Diretiva antecipada de vontade, perfeito. Não quero. Exemplo clássico, E também onde vai colocar a minha cinza, que eu também não quero dentro da casa de ninguém. Eu já falei que eu quero que me joguem, também eu quero lá do parque da cidade, empoeirar Niterói. Aí eu falei que quero empoeirar Niterói. Eu quero que jogue na Baía de Guanabara. Mas a senhora sabe que foi muito difícil o cartório me aceitar as minhas diretrizes. Tive que trabalhar 3 meses. E o meu advogado junto e nós aqui trabalhando para que tenha tudo escrito. Porque tem que ser primeiro ano, segundo ano e também Caro. é caro. É caro. Tem que pesquisar por que o cartório se recusou. Porque não é cultural. As pessoas não conhecem. A senhora foi muito bem orientada, porque é muito raro que os advogados tenham conhecimento disso. As pessoas não sabem. Aí o advogado ficou meio assustado. Na OAB, quando eu cheguei lá querendo o meu sepultamento, a moça saiu correndo, o outro saiu. Amei! Olha, a senhora é meu paradigma agora, porque eu quero fazer exatamente isso. Eu fui na OAB, ali perto da casa da Misericórdia, morri. Ali eu corri todo mundo da sala. Corri a moça, corri a outra, porque eu cheguei e disse, eu quero fazer o meu sepultamento. Aí ele falou, não, a senhora tem que trazer a certidão de óbito. Eu tô viva! Eu quero a cláusula, tem que me dar esta satisfação. Eu tive que fazer o meu sepultamento. Aí a mulher saiu correndo, a outra veio, correndo. Eu digo, eu quero o chefe. Aí o chefe veio e disse que nunca viu isso. Ele trabalha aqui na OAB não sei quantos anos.
pessoa pode fazer. Não é, e assim, é porque não é cultural, né? Não é da nossa cultura, é Então, a realmente. senhora, nas próximas, pode dizer que existe uma professora que já fez, está Tudo certo, vou mandar procurar o cartório. Porque isso aí não é cultural, mas isso poupa. Assim, todos nós, poupa assim. Não, e o autossofrimento, eu vou pensando assim, se algo acontecer, eu não quero que fique ali prolongando artificialmente a vida. A gente tem que pensar sobre isso, né? É uma questão mesmo da nossa cultura. Mas eu gostei muito. E para encerrarmos nessa questão patrimonial, a gente tem que lembrar que eu posso dispor dos meus bens em vida, né? Por doação, só recomendo sempre. Quer fazer doação em vida? Que a doação em vida é até uma redundância, né? Perdão, quer ver partilha em vida, meu querido? Quer fazer partilha em vida? Faça, poupa tempo, por vezes evita o litígio, mas gravem o patrimônio de usufruto. É importante ter usufruto, porque você transfere, constitui usufruto, você continua recebendo os aluguéis, continua com o direito de morar, porque lamentavelmente, eu brinco assim, que todo mundo fala assim, eu não sei com quem meu filho ou minha filha pode casar. O defeito nunca é do filho, o defeito é sempre do outro que vai influenciar mal. Mas a gente não sabe dos desdobramentos, então pode fazer partilha em vida, é mais seguro, você faz o que você quer realmente que seja feito, mas lembre-se sempre de gravar os bens. O testamento é válido, mas é para depois do óbito, respeitando aí os limites. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu tenho uma amiga minha que fez a doação de vida, fez a reserva para o usufruto, e no entanto, a pessoa que recebeu o bem penhorou para fazer empréstimo. Pode? Pode. O usufrutuário pode alugar até. E o que acontece? Mas o usufrutuário é uma coisa. Não, o dono no proprietário. No proprietário. Só que o direito real tem uma característica que se chama sequela e aderência. O usufruto é um direito real, que é um direito que incide sobre a coisa. Então, quando eu constituo o usufruto, eu constituo uma situação em que o nu proprietário ele fica ali com o que a gente chama de posse, que é o poder material direto. Mas o nu proprietário, se alguém aceitar o bem como garantia, ele vai, só que pela sequela o usufruto vai junto. Então, se esse bem vier a ser penhorado, vai ser penhorado com o usufruto. Entendeu? Ela vai continuar com o usufruto e o que se penhora eventualmente anula a propriedade. Então, quem recebeu deu de garantia. Agora, o financiador, o mutuante, quem fez o empréstimo, se ele for executar o bem, o que ele executa? Anula a propriedade, porque o direito patrimonial continua, né? O direito patrimonial vai continuar. Mas a pessoa não poderá perder, ela perde a pessoa que... Não, quem fez a usufrutuária não perde. O usufruto fica pairando. Quem perde é o nu proprietário, quem recebeu. Entendeu? O usufruto ele cola no bem. O usufruto ele cola no bem e ele vai seguindo bem quem quer que seja o nu proprietário. Por isso que é importante fazê-lo. Então, assim, quem recebeu deu em garantia. Se ele pagar o empréstimo, maravilha, não vai acontecer nada. Se ele não pagar, o que emprestou vai penhorar. Mas o que ele penhora? Só a propriedade. O usufruto continua intacto. Então ele, o usufrutuário ou ela, usufrutuária, permanece tranquilo. Por isso que é importante. Posso fazer partilha em vida? Faça. Quer doar os bens? Doe. Mas grave sempre de usufruto. Mas esse usufruto, com licença, não existe eu acho que é uma cláusula, qualquer coisa, porque dentro do meu pacote ali, do meu pacote, tem isso, que é o usufruto, porém não é disponível. Aí, quando
novamente, só não foi bem orientada, porque se eu não colocar limites à nua propriedade, ele é um proprietário. Se eu quiser comprar hoje um bem usufruto, imagina que eu tenho um apartamento aqui na frente que vale 600 mil. Aí no proprietário fala assim: Fernanda, quer comprar? Te vendo por 300, mas tem um usufrutuário nele, você tem que esperar o usufrutuário morrer. O que eu, Fernanda, compro hoje? A nua propriedade. Quando? Não a posse. Quando eu adquiro a posse? Quando ele morrer. Tá? Então, eu posso negociar a nua propriedade? Posso. Mas o que eu negocio? A nua propriedade, que é a base ali. A posse do imóvel é do usufrutuário. Aí fica ali com ele. Tá? O usufrutuário pode abdicar da usufruto? Pode, a renúncia do usufruto. Tá? É uma figura que chama renúncia de usufruto. Ele pode, não é recomendável, até porque o Código diz que é nula toda doação, olha o 548, que garanta a subsistência do doador. Então, se eu fiz a partir em vida, doei todos os meus bens, tá? Reservei o usufruto. Se eu renunciar a esse usufruto e ficar sem nada para sobreviver, e aí, por exemplo, quem tem renda de previdência considerável, tem estabilidade, os cartórios fazem doação integral. Agora, eu acho que é uma leviandade não gravar de usufruto, porque a gente não sabe o desdobramento, como nesse caso, a pessoa fez a doação, jamais podia imaginar que o proprietário o donatário já iria dar o bem em garantia. Você imagine se ele não tivesse gravado bem, muito provavelmente ele teria vendido para se livrar do desespero financeiro. E aí, como diz, a cobrança da dívida é sobre ele tem o que recebeu só pode passar a propriedade, mas não a posse. Não a posse. E aí, esse que era o usufrutuário poderia continuar usando imóvel, indefinidamente, tá? E tranquiliza, né? Por isso que eu fechei com essa questão aqui do testamento e da doação, e sempre com essa recomendação. A partir em vida eu acho altamente recomendável, porque resolve uma série de questões, mas nunca caiam na orientação, porque às vezes assim, a gente, para não desagradar a família, fala, não precisa fazer usufruto, você acha que alguém vai te tirar daqui? Mas a gente não tem os senhores muito mais do que eu, que estou muito atrás na caminhada de experiência, sabem que a vida é absolutamente imponderável e imprevisível, né? A gente não tem. Então, lembre-se sempre de gravar. Não, eu pensei que não tem problema assim. A pessoa faz a doação para a pessoa, né? E aí aquela pessoa que ela fez a doação morre antes. Mas aí depois. Aí pode fazer uma doação, o código prevê. É a chamada doação com cláusula de reversão. Você pode doar o bem e dizer que se o donatário morreu antes de você, o bem volta para você. Se não houver cláusula de reversão. Mas isso está na minha cláusula. Estou falando, eu quero esse modelo de presente. Eu quero esse modelo, gente. Porque aí tem que estar expresso, porque se não tiver, vai para os herdeiros de quem recebeu. Se não tiver, tá? Então, era esse caminho que eu queria trilhar. Me perdoem ter extrapolado o tempo. Eu espero ter acertado aí na seleção dos assuntos. Eu não sei se o recorte foi adequado, mas espero ter atendido. Estou à disposição para voltar. Fiquei muito feliz de conhecê-los, né? Meus colegas aí tão queridos. Espero chegar nesse ponto de participar da associação, né? Espero estar aqui daqui a pouco. A sua bendita explicação e pedir 1000 desculpas pela minha. Não! Foi tão rico para mim, só não tem 10
questões, quando eu falei assim, é raro, porque não é cultural. É importante a gente ter esse feedback que já está acontecendo. Muito obrigada. Uma professora aposentada. Olha, nada como... Antes de ontem, minha secretária, um telefonema da irmã. A senhora estava pelo INSS, comprou a pensão da fulana que era filha, sobre a alegação de que agora eles são 24 anos. A pena obrigatória da pensão, que ela disse que ela de estudante até os 24 anos, se estiver estudando. A moça está estudando na Estácio de Sá, mas foi cortado, porque o INSS não veio a pensão, aí ela foi reclamar, ela disse, não, você já tem 21 anos, não tem mais direito. Pode ir. É até fazer 25. Não, até É de 24. 24. Não, 24. Tira Ainda tem, ó. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui. Eu achando que Fernandinha. Extensivo a todos. Eu quero até marcar Ela já está dizendo cliente. E de modo que esperamos que em outras ocasiões você possa voltar. Estou à disposição. Eu não vou falar na sua vinda definitiva para cá, porque você é muito nova, ainda falta muito tempo pela frente. Né? Quero receber aqui a nossa Obrigada, professor. prova. Mostra pra gente. Nós tricolores sempre. Mostra o certificado pra foto. Ali, ó. Ali. Quero essa foto do meu currículo. Vou botar no meu WhatsApp. Eu com o professor assim.